Uma pergunta para a gente começar nessa noite. Qual a diferença entre ouvir e escutar? Eu queria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado aí agora e pergunte para ela, qual a diferença entre ouvir e escutar? Tem alguém do seu lado aí? Tem alguém do seu lado? Olha para a sua direita, para a sua esquerda aí agora e pergunta para ele se ele sabe qual que é a diferença entre ouvir e escutar, amados. O tema dessa mensagem nessa noite, amados, essa mensagem que o Senhor ministrou ao meu coração já há uns dias, por favor, pode colocar. Coloca aí para a gente. O tema dessa mensagem, cuidado, você pode estar ouvindo vozes. Quantos já ouviram essa expressão aqui? Levanta a mão aí. Todos nós, acho que já ouvimos essa expressão. Olha, você está ouvindo vozes, toma cuidado. De fato, querido, tome cuidado. Você pode estar ouvindo vozes. Mas qual a diferença entre ouvir e escutar? Nessa noite eu quero refletir um pouco com você sobre isso, querido. Se nós estamos ouvindo Deus, ouvindo sobre Deus, escutando Deus, quero refletir um pouco com você nessa noite sobre isso, querido. Ouvir remete ao sentido da audição, é aquilo que o ouvido ele capta. Um exemplo bem prático para você. Nós estamos aqui agora reunidos. E lá fora, de repente, acontece um episódio envolvendo ali 5 pessoas. E começa ali fora uma discussão. E os diáconos têm que socorrer de repente, porque está ali na porta da igreja. E vocês estão ouvindo um som ali fora. Mas só que ninguém está entendendo. Todos começam de repente a perder a atenção aqui do culto, porque olham tentando, sabe, olhar pela janela, dar uma olhadinha na porta. Ninguém está entendendo nada, mas está ouvindo. Mas ninguém está escutando. Para escutar, teria que parar, se levantar do lugar, sair na porta, chegar bem perto da confusão para ouvir de fato, escutar de fato o que estaria acontecendo. Então, ouvir é aquilo que o sentido ali, o ouvido ele capta. Já o escutar corresponde ao ato de ouvir com atenção, amados. Quando eu ouço com atenção, então, significa que eu estou escutando. Ou seja, entender o que está sendo captado pela audição. Além disso, compreender e processar a informação. Então, exige um pouco mais de mim, de você, escutar. Quantos de vocês aqui, amados, você já tentou conversar com alguém? E isso, nos nossos dias, a gente vê muito isso acontecer. Você já tentou conversar com alguém que está do seu lado, na rodinha de bate-papo, com o WhatsApp na mão? Celularzinho na mão, WhatsApp, ok? Ou algumas pessoas que gostam de ficar com fone de ouvido, ouvindo uma música, seja em casa, com a família, seja aonde for. Você está ali conversando com alguém, e a pessoa está ali no telefone, ou então com fone de ouvido, e você fala, e essa pessoa está te ouvindo. Mas ela não está te escutando. Ela ouve tudo que você fala, ela ouve todo o barulho que está à volta, porém, ela não escuta. E aí, de repente, você para com a cena da pessoa olhando para você, ela de repente tira o fone de ouvido e fala bem assim, o que você falou? Repete. Você pode repetir para mim? Quando já tiver essa experiência triste, de você gastar um tempo com alguém e depois você se dá conta que a pessoa não ouviu, não escutou nada, não captou nada. Levanta a mão aí, você que já teve essa sensação horrível de falar e não ser escutado. Escutar então significa o que, amados? Atenção. É compreender, é processar essa informação. Como é que você se sente quando alguém não te escuta? Você está em casa com a família, você fala e ninguém te escuta. Preste atenção, eles estão te ouvindo, não estão te escutando. A mãe está lá na pia, de repente, no fogão fazendo almoço, e lá fazendo almoço ela começa a falar com os filhos e fala alto, faz isso, faz aquilo, e o filho está lá na sala, no computador. Repete, mãe, eu não entendi. Mas ele estava ouvindo, mas ele não estava captando a ponto de processar essa informação, de compreender. Queridos, eu queria nessa noite refletir com vocês justamente sobre isso. Lembrando que escutar é entender, ou seja, é dar atenção. No dia que nós estamos vivendo, amados, nos dias que vivemos, será muito importante
que você escute aquilo que vai alimentar a sua alma. Nesses dias atuais, que se chamam hoje, agora, será muito importante você escutar aquilo que vai alimentar a sua alma. Talvez assim como muitos estão hoje, parando para ouvir as notícias, sentando na frente de uma televisão para ouvir as piores notícias. Essa semana eu estava em casa com a minha esposa e minha sogra, e nós estávamos assistindo o jornal, e foi poucos minutos para mim constatar a minha decepção. Só fala em tragédia e Covid-19. Só isso. Se não falar do Covid, fala que morreu de Covid. Se não morreu de Covid, fala que morreu de acidente. E assim vai. E as pessoas estão parando para ouvir, para dar atenção a tantas coisas. Grupos de WhatsApp, os amigos mandando uma mensagem um para o outro. Você viu isso aqui que falaram lá no Acre, que falaram lá em São Paulo, que falaram lá no Rio de Janeiro. E a informação, ela se espalha muito rápido. As pessoas estão ouvindo de tudo hoje. Mas ouvindo muita coisa que não está alimentando, que não está ajudando, que não está gerando vida. Aqui fica um alerta para você, querido, que gosta de compartilhar conteúdos no WhatsApp. Compartilhe vida. Escolha compartilhar a vida. Eu vou confessar para vocês, querido. Eu não abro um vídeo desses que, desde quando começou a pandemia, eu não abro um vídeo no meu celular. Se você me enviou, me desculpe, eu não abro. Eu abro o vídeo que vem compartilhamento de vida, que vai me edificar. Agora, para mim abrir algo que vai só me jogar para baixo, preocupação, eu não preciso disso. Eu tenho um Deus que é por mim, amém, queridos? Nós temos um Deus que é por nós. Claro, não estou aqui desprezando o fato de que tem um vírus, uma miséria de uma enfermidade atormentando hoje o mundo. Não estou negando isso, queridos. Mas se eu ficar só olhando somente para isso, daqui a um pouco eu estou completamente desfocado, eu não consigo mais olhar para Deus, eu não consigo mais escutar Deus, eu só consigo ouvir o que as notícias falam, eu só consigo ouvir o que o jornal fala, e eu não consigo parar para escutar Deus. Então cuidado, amado, você pode estar ouvindo vozes, ouvindo muita coisa e não entendendo nada. Nós podemos estar ouvindo muita coisa e não compreendendo nada, querido. Agora eu peço, por favor, coloca o texto para a gente aqui, por favor, de Jeremias, no capítulo 35. Essa é a nossa referência para essa noite. Na versão na NVT. Coloca aí, por favor. Você pode permanecer sentado mesmo, querida? Cuidado, você pode estar ouvindo vozes. Você pode estar ouvindo muita coisa e não entendendo nada. Eu trago aqui esse texto para que a gente possa fazer um paralelo nessa noite entre dois povos. O povo de Deus, o povo de Israel e os recabitas. Já faz alguns dias que Deus vem falando comigo sobre esse povo, sobre essa diferença que há entre esses dois povos, queridos. E já você vai entender comigo essa diferença. Uma diferença que interessante, que chamou a atenção do Senhor, que chamou a atenção de Deus, fez com que Deus olhasse para aquele povo de uma forma diferente. Olha o que diz, eu vou ler aqui no monitor, para que fique fácil. Minha Bíblia está aqui, volto a dizer, amado, você que está em casa aí nos observando, não é a mesma tradução, e para não dar esse choque, então nós vamos ler aqui pelo monitor. Diz assim a palavra do Senhor, amados, no livro de Jeremias, capítulo 35, no verso 12 até o 19. Então o Senhor deu essa mensagem a Jeremias. Por favor, vamos lá. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, vai e diga aos habitantes de Judá e de Jerusalém, venham e aprendam uma lição sobre como obedecer às minhas palavras, diz o Senhor. Os recabitas não bebem vinho até hoje em obediência à ordem de seu antepassado Jonadab, filho de Recabe. Mas eu tenho falado a vocês repetidamente e se recusam a obedecer. Tenho enviado meus profetas, vez após vez, para lhes dizer, abandonem seus maus caminhos e façam o que é certo. Deixem de adorar outros deuses e assim viverão em paz nessa terra que dei a vocês e aos seus antepassados. Mas vocês não quiseram ouvir nem obedecer. Os descendentes de Jonadab, filho de Recabe, têm obedecido fielmente ao seu antepassado, mas esse povo se recusa a me ouvir. Portanto, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, o Deus de Israel,
porque não querem me ouvir nem responder quando chamo, enviarei sobre Judá e sobre Jerusalém todas as calamidades que prometi. Então Jeremias se voltou para os recabitas e disse: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, vocês obedeceram a todas as ordens de seu antepassado Jonadab e seguiram todas as suas instruções. Por isso, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, sempre haverá descendentes de Jonadab, filho de Recabe, para me servir. Amém, amados? Amém, queridos? Sempre haverá um representante de Jonadab na minha presença, a ponto de chamar a atenção do Senhor, amados. Deus estava falando com o seu povo, usando os seus profetas, para falar com a sua igreja, com o seu povo, com Israel. E aquele povo não conseguia parar para escutar Deus. Eles ouviam, volto a dizer, eles ouviam sobre Deus. Eles ouviam sobre os feitos de Deus, mas eles não paravam para escutar Deus. E os recabitas, fugindo de Nabucodonosor, fogem para Israel, pedem abrigo em Israel. E quando eles chegam em Israel, amados, Jeremias oferece para eles vinho. E fala: olha, o Senhor mandou preparar aqui taças para vocês, e eu quero que vocês se alegrem, celebrem. Pode se alegrar, vocês estão agora na terra segura. E o que chama a atenção do Senhor para esse povo é porque eles inclusive poderiam até, de repente, ser expulsos daquela terra, por rejeitarem a palavra do profeta, o convite do profeta. Mas eles estavam completamente convictos, submissos à palavra do líder, que já havia morrido há muito tempo. Isso chamou a atenção de Deus a tal ponto de Deus olhar e fazer a comparação entre o povo dele e os recabitas. Agora, querido, preste atenção. Acreditamos que nós somos a geração que mais ouviu sobre Deus. Eu acredito piamente nisso. Eu acho que nunca houve uma geração como a nossa, que ouviu sobre Deus, até pelo fato da informação, da mídia, chega tudo mais rápido, chega tudo mais fácil. Eu estou aqui agora ministrando a palavra, e isso aqui antes se resumia muito aqui, a igreja local, mas agora essa palavra vai ecoar pelo Brasil inteiro, e fora do Brasil, porque está lá no YouTube. A informação, ela chega muito rápido. Eu acredito que somos a geração que tem mais informação sobre Deus, mas a geração que menos escuta Deus. Somos a geração que menos para escutar Deus. As pessoas estão cada vez mais seletivas, elas selecionam o que elas querem ouvir. Nós somos a geração da playlist. Você vai lá no YouTube, você seleciona o que você quer ouvir e o que você quer assistir. Sabe, essa semana eu achei muito interessante, eu fui numa livraria evangélica, e aí eu fui de uma época onde eu ia na livraria, eu comprava de 3, 4, 5 CDs, naquela época que CD era R$25, R$23, e eu sempre tive muito CD em casa, e eu fui numa livraria semana para ver um outro detalhe, mas me chamou a atenção, o balcão ali de CD, e aí, quando eu olhei para a promoção, tinha 5 CDs, por R$20, 5 CDs originais por R$20, e eu fiquei indignado com aquilo, eu fiquei assim, de certa forma indignado, olhar para aquela situação, e ver como as coisas estão passando tão rápido, como o tempo está passando tão rápido, e algumas coisas estão ficando ali, amados, para trás. Aqueles 5 CD, há um tempo atrás, você não comprava por menos de R$120, R$130. Hoje, R$20, 5 CDs. Aí você escolhe, você paga um aplicativo de música, você paga o YouTube, se quiser a versão premium, e você vai lá e seleciona o que você quer. Eu não quero ouvir recado, eu não quero ouvir propaganda, eu quero ouvir somente a minha playlist. E as pessoas estão assim, amados, e pasmem, nós somos assim, não é de hoje. Não é de hoje que o povo de Deus, ele tem ficado um povo seletivo, sabe? Israel, ele selecionava que profeta eles queriam ouvir. E nós estamos mais ou menos assim, selecionando quem nós queremos ouvir. Selecionando o que nós vamos ouvir.
Hoje você tem uma facilidade. Você está na internet, na sua casa, sentado no seu sofá, e você está ali de frente para a sua televisão, e você está vendo o pastor Antônio pregar, fala, não gostei. Você vai lá e muda de canal, vai para outro canal. E se você for para outro canal e não gostar do outro pregador, você vai para outro canal, você fala, não gostei disso aqui. Nós somos essa geração, mas isso não é de hoje. Essa geração que vem selecionando o que quer ouvir. Israel, amados, selecionava que profeta eles queriam ouvir. O texto lá de Jeremias, no capítulo 20, diz assim que Passu era um sacerdote encarregado do templo do Senhor. Olha isso, amados. Ele ouviu o que Jeremias profetizava, mandou prender Jeremias e ordenou que açoitassem e pusessem Jeremias no tronco, junto à porta do templo do Senhor. Jeremias estava lá na porta, Jeremias estava no templo do Senhor profetizando. E esse sacerdote, eu estou falando de um sacerdote, ele se levanta e manda açoitar. No mesmo livro, no capítulo 26, Jeremias, depois de entregar uma mensagem, dizer tudo que o Senhor havia ordenado aos sacerdotes, os profetas e todo o povo atacavam e gritavam, vamos matá-lo. Que direito você tem de profetizar em nome do Senhor? Que este templo será destruído? Que história é essa de que Jerusalém será destruída e ficará desabitada? E todo o povo começou a ameaçar em frente ao templo do Senhor. Não é de hoje que as pessoas estão escolhendo quem elas querem ouvir. Não gosto desse estilo, não gosto do jeito que fala. E as pessoas estão ouvindo muita informação sobre Deus. Essa semana eu fiquei, de certa forma, espantado, quando eu vi na internet um pastor com uma baita de uma marreta. A gente estava junto, né, Alcindo? Na casa do Alcindo. E um pastor com uma marreta, parecia o martelo do Thor. Mas um baita do martelo. E ele pegava aquele martelo na cabeça dos irmãos assim, até que a pessoa caía. Tem muita gente ouvindo sobre Deus, mas não conhece Deus, queridos. Tem muita gente ouvindo, sabe, barulho, mas não conhece Deus de fato. Tanta coisa que está acontecendo hoje na nossa sociedade e no meio da igreja. As pessoas estão completamente envolvidas, amados. Tem muito sentimento envolvido, mas pouca compreensão da mensagem. Essa música aqui eu não gostei porque não me arrepiou, então eu não quero ela, não vou ouvir. Não vou comprar esse CD porque não gostei. Eu não vou ouvir esse pastor porque eu não gostei, não senti um arrepio, não gostei, não vou fazer isso. É a geração que nós vivemos, que falta compreensão da palavra, que falta conhecimento de quem realmente é Deus. Uma geração que hoje ouve-se falar tanto sobre Deus, mas se você sentar com uma pessoa e perguntar para ela quem é Deus para você, a pessoa de repente vai parar em choque na sua frente, porque ela conhece um Deus que o vizinho fala, que o pai fala, que o avô fala, mas ela de fato nunca teve uma experiência com Deus. E eu quero refletir com você, se de fato, amado, nós estamos escutando Deus, ou só ouvindo Deus e sobre Deus. É aqui que eu quero chegar com você. Estamos de fato escutando Deus, ou só ouvindo de Deus e ouvindo sobre Deus? Eu ouço muita afirmação, pastor, eu fiz o que meu coração mandou. Deus falou comigo. Deus tocou no meu coração e eu fiz aquilo que Deus mandou. O Deus colocou no meu coração. Querido, tem muita gente fazendo um desserviço no reino de Deus, com essa história de que Deus falou comigo, botou no meu coração. Eu ouvi Deus, e com isso tem gerado muita gente frustrada, muita gente triste, arrebentada na vida, porque não parou para escutar Deus, mas parou para ouvir o coração. E o coração, diz a palavra do Senhor, que o coração do homem, ele é enganoso. Aí eu ouvi Deus falar comigo. Aqui está o problema, querido. Esse aqui é o grande problema, que gera frustração. Muita gente dizendo ouvir Deus, inclusive através da igreja. Quando eu falo igreja aqui, eu não falo aqui agora uma organização. Eu não falo, aliás, o organismo, eu falo a organização, perdão. No contexto geral. No contexto geral, a igreja, mas igrejas que infelizmente não estão contribuindo
com o reino. Mas tem sido motivo de escândalo, tem sido motivo de chacota para o evangelho, porque as pessoas não querem parar e gastar tempo para escutar Deus, porque escutar Deus vai gerar confrontos, escutar Deus vai exigir mudança, escutar Deus vai exigir um posicionamento, uma postura. Então é muito fácil e muito prático ouvir de um Deus de amor. É muito legal ouvir falar, sabe? Ouvir falar de um Deus bondoso, amoroso. Mas quando se fala de um Deus que quer uma mudança de postura, de um Deus que quer mudar a nossa história, a gente não tem tanto prazer, às vezes, para parar e ouvir, amados. Tem muito sentimento envolvido, mas pouca compreensão da mensagem. Então tome cuidado, do primeiro ponto, cuidado para você não estar ouvindo vozes, você precisa parar para escutar Deus. Tem uma frase que essa semana eu ouvi e me chamou muita atenção, uma frase de Bill Hybels, um grande escritor. Ele disse assim, olha, a igreja local é a esperança do mundo quando funciona corretamente. A igreja local é a esperança do mundo quando funciona corretamente. E como é que uma igreja funciona corretamente? Escutando Deus. Essa igreja funciona corretamente quando ela escuta Deus. Ela alcança o perdido, ela alcança o coração da prostituta, ela alcança o coração do drogado, ela alcança o coração do pecador, quando ela escuta Deus. Uma igreja que só ouve sobre Deus, ela não atinge, amados. Ela não é a esperança. Preste atenção nessa frase, a igreja local é a esperança do mundo quando funciona corretamente. Se não funcionar corretamente, ela deixa de ser a esperança do mundo, querido. Ela precisa funcionar corretamente para que alcance, amados. Preste atenção, querido. Tem muita gente fazendo um desserviço no reino de Deus. Gente que diz que está ouvindo Deus, falando em nome de Deus inclusive, mas não quer escutar Deus. Não querem parar para escutar Deus e permitir ser mudado para ser usado por Ele. As pessoas não querem parar, escutar Deus, ser mudados por Deus. Porque isso vai gastar tempo, demanda tempo, investimento de tempo, querido. Para você, a Aline falou algo aqui agora há pouco, não é ajuntamento, é relacionamento. Me chamou a atenção essa frase. Vocês podem estar aqui, todos nós, se a gente fizer uma roda, se não tivesse esse problema com a pandemia aqui agora, e a gente fizesse uma grande roda, desse até as mãos, se abraçasse, talvez alguns de nós, mais próximos, teremos um relacionamento saudável, bacana, como irmãos, mas alguns de nós vão participar só de um momento de ajuntamento, e tem muita gente se conformando. Deus tem me feito refletir esses dias, amados, sobre o que é de fato ser igreja. E agora a igreja do Senhor, ela vai se revelar de verdade. Quem não ainda entendeu o que é ser igreja, quem ainda, sabe, quem não compreendeu o que de fato é ser igreja, que se somente acostumou a vir à igreja, pessoas que se acostumaram, sabe, eu vou lá na igreja hoje, faz um mês que eu não vou e eu vou lá hoje na igreja. Pessoas que não aprenderam o que é ser igreja, essas pessoas estão sofrendo. Quantos compreenderam aqui o que é ser igreja, amém, queridos? Você compreendeu o que é ser igreja? Essa estrutura aqui, 4 paredes, amados. Eu falava isso para alguns irmãos esses dias atrás que eu visitava, e eu disse assim, olha, talvez é provável que o inferno está celebrando, e alguns incrédulos, inclusive, estão falando bem assim, aí, os crentes não falam que as portas do inferno não prevaleceram contra a igreja? Vai ter muito incrédulo falando um negócio desse agora. As igrejas estão fechadas. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Nós somos a igreja. E contra essa igreja, as portas do inferno não vão prevalecer. Jamais. Podem vir aqui amanhã, arrancar a placa, derrubar esse templo aqui. Nós vamos se reunir na rua, debaixo da sombra, em casa, no quintal, aonde for preciso. Jamais deixaremos de ser igreja. Eu e você precisamos compreender isso, amados. E não ficar dando ouvido para vozes que não conhecem o nosso Deus,
que não têm entendimento de quem é o nosso Deus. Agora voltemos aqui ao texto de Jeremias, no capítulo 35, quando Deus fala desse povo, os recabitas. Esse povo decidiu se refugiar para Jerusalém por causa dos avanços de Nabucodonosor. Eles eram ali da linhagem de Moisés, da família de Jetro. O texto deixa muito claro que eles eram fiéis a Deus e às palavras dos seus ancestrais. No capítulo 35 diz assim: o Senhor deu essa mensagem a Jeremias: vá ao local onde eles moram, onde moram os recabitas, e convide-os para vir ao templo do Senhor. Leve-os para uma das salas internas e ofereça-lhes vinho. Então Jeremias foi aos recabitas, levou ao templo, colocando diante dele taças e jarras cheias de vinho, e convidou a beber, mas eles se recusaram. Triste que eu vou falar aqui agora, mas existem muitos líderes que estão colocando taças. Antigamente nós ouvimos afirmações, né? O diabo colocou uma bandeja, o diabo colocou um prato, para tentar envergonhar a igreja e destruir a igreja. Não está precisando mais o diabo botar prato para ninguém, não. Existem muitos líderes colocando bandeja, taças. Aquilo que era pecado não é mais pecado. A igreja se modernizou a tal ponto, querido, que tem coisa que assusta a gente. Assusta. E o evangelho está sendo cada vez mais banalizado. E aí a igreja deixa de ser a esperança do mundo, porque ela não funciona corretamente. A igreja está deixando de ser essa esperança, querido. Eu vi essa semana, ouvi em uma aula que eu estava fazendo, um curso que eu estou fazendo, e as 3 classes mais desacreditadas, as 3 classes mais desacreditadas hoje no Brasil, são os 3P: policiais, políticos e pastores. Que coisa triste isso, querido. Por quê? Porque a igreja não está funcionando corretamente. Eu pergunto para você nessa noite, querido, a quem nós estamos dando ouvido? Se nós como igreja estivéssemos escutando de fato Deus, muita coisa estaria diferente, querido. Muita coisa à nossa volta estaria diferente. Mas é interessante que esse povo aqui, os recabitas, eles chamam a atenção do Senhor, amados, a ponto de Deus fazer a comparação. Deus encontra nos recabitas exemplo de fidelidade. Deus encontra nesse povo aquilo que ele esperava do povo dele. Deus encontra nos recabitas um povo que não era o povo dele, um povo que temia Deus, sim, mas não era o povo dele. E Deus encontra nesse povo um exemplo de fidelidade. Eles eram um exemplo. A fidelidade dele arrancou o suspiro de Deus. Você imagina um negócio desse? Arrancou elogios que prometeu, Deus até prometeu abençoá-lo. Deus disse: olha, não faltará varão a Jonadab que esteja na minha presença. Eles eram os improváveis, queridos. Os improváveis, mas foram escolhidos como exemplo para o povo de Deus. Oh, amado, como é triste quando a gente ouve algumas pessoas falar bem assim: se for para ser crente daquele jeito, eu não vou. Hein, aquele moço, aquela moça lá da sua igreja, se for para ser crente daquele jeito lá, eu não vou não. Como é triste quando nós ouvimos esse tipo de coisa, amados. Aí Deus pega o improvável, aquele que não era, as coisas loucas, para confundir os sábios. Eles foram escolhidos como exemplo para o povo de Deus, pelo próprio Deus. Deus pega esse povo e fala: olha aqui. É Deus usando as coisas loucas para envergonhar as coisas sábias, os fracos para envergonhar os fortes, como diz lá no livro de Coríntios. Eles foram um exemplo de fidelidade, amados. Essa aqui é a primeira observação que eu faço. E a segunda, eles eram leais. Aqui eu queria gastar um tempinho com você. Os recabitas, eles foram achados leais. Olha que coisa mais louca, querido. O Deus vivo, o próprio Deus falando com o seu povo, deixa princípios para o seu povo, que inclusive insistiu em não dar ouvidos, em escutar. Agora olha o contraste.
um líder, um homem que temia Deus, ele dá uma ordem para o seu povo. Ele dá uma ordem para a sua tribo. Olha, guardem princípios. Sejam obedientes a esses princípios. Sejam leais a esses princípios. Eles eram obedientes a um homem morto. Se não me falha a memória, já tinha passado 300 anos da morte de Jonadab. E esse povo continuava obediente, leal a um homem que já estava morto há muito tempo. E Deus falando com o seu povo, um Deus vivo, falando com o seu povo. E Deus olhar para o seu povo que insistia em não dar ouvido, em não escutar, amados. Aqui eu quero destacar que eu aprendo uma lição aqui, amados, com esse povo. O princípio da honra. O princípio da honra é algo muito sério e é lamentável porque para alguns é só uma obrigação. É muito fácil honrar quando a gente gosta. É muito fácil a gente honrar quem a gente tem afinidade. Mas muitas pessoas têm esquecido o que é o princípio da honra, tem se tornado somente uma obrigação. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que anda a lealdade na sua casa? Você que é filho, você que é esposo, que é esposa. Agora eu não quero nem que você olhe para a fidelidade aqui conjugal. Eu estou falando agora aqui, num contexto geral. Como é que anda a sua fidelidade com a sua família? Como é que anda a sua fidelidade com o seu pai? Com os princípios que você herdou, com os valores que você herdou. Porque é na família, querido, é em casa que aprendemos sobre fidelidade, sobre lealdade, sobre honra. É no ambiente familiar que esses valores aparecem ou desaparecem. Então, eu queria que você fizesse essa pergunta a você agora, e ficasse com essa pergunta: como é que anda a lealdade na sua casa? Os valores familiares, os princípios, os ensinamentos, a cultura. Como é que fica isso? Como é que estão esses valores na sua casa? A nossa geração parece que ela despreza tão fácil os valores, os princípios, a cultura, parece que é desprezada. O que é a cultura? A cultura é o retrato do que as pessoas de fora percebem numa família ou numa instituição. Em todo lugar existe uma cultura, mas nem toda cultura é saudável. Quando o vizinho olha para a sua casa, qual é a afirmação que ele faz? Quando ele olha para a minha casa, para a sua casa? Aquele povo ali é um povo saudável, é um povo que tem uma cultura saudável, é um povo que tem princípios. Como será que as pessoas estão olhando para nós, para a nossa casa, querido? Existe lealdade? Esse povo, os recabitas, eram leais a um homem que estava morto. E o povo de Deus não conseguia ser fiel, ser leal ao Deus vivo e verdadeiro que falava com eles diariamente, querido. Muitas pessoas estão agindo assim, queridos, não conseguem parar para escutar Deus, mas eles conseguem parar, sabe, para dar ouvido à fofoca, para dar ouvido a diz que me disse, a tanta coisinha que está matando tanta gente. As pessoas conseguem parar e gastar um tempo, sabe, para ficar vendo fofoca em grupo de WhatsApp, mas não conseguem parar para escutar Deus a trabalho. E estamos falando aqui de um Deus vivo. Nós não servimos um Deus morto, servimos um Deus vivo, que fala conosco todos os dias, queridos. Ele fala comigo, Ele fala com você todos os dias, mas parece que a gente age como esse povo aqui, sabe, como o povo de Israel, que causa espanto, eu acho, em Deus de vez em quando, quando Deus olha para nós, o seu povo, e fala, e fala, e fala conosco, e parece que muita coisa não muda, não acontece. Analisa comigo, querido, como Deus zela pelo princípio da honra. Como Deus zela, amados, por esse princípio. Lá no livro de Levítico, no capítulo 19, no verso 32, diz assim a palavra do Senhor, queridos: levante-se na presença dos idosos, honrem os anciãos, temam o seu Deus, eu sou o Senhor. Olha o texto de Efésios: honra seu pai e sua mãe. Isso aqui é conhecido, né? Esse é o primeiro mandamento com promessa: se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem
e terá vida longa na terra. Colossenses capítulo 3, verso 20 diz: filhos, obedeçam sempre seus pais, pois isso agrada ao Senhor. Eu pergunto para você mais uma vez, como é que estão os valores na sua família? Qual é a cultura que está prevalecendo lá na sua casa? É a cultura do mundo? Quais são os valores que estão prevalecendo? Os recabitas foram tentados por um homem de Deus, queridos. Fique bem claro isso. Um homem de Deus chega e fala: pode tomar de boa, toma essa taça de vinho, não tem problema. Eles foram tentados. Não. Nós temos princípios, valores. Nós não vamos participar disso. Quantas vezes, amados, nós, aqui eu falo num contexto geral, a igreja, nós estamos nos vendendo, querido. Desculpa o termo, parece um pouco pesado isso. Mas estamos nos vendendo os nossos valores, entregando os nossos valores. Ah, porque o pastor lá falou, porque a igreja lá falou. Esse dia eu vi uma frase muito interessante de um ministro de louvor, muito conhecido, Israel Salazar. E ele disse o seguinte: olha, eu respeito muito o pastor fulano, a pastora cicrana, respeito muito eles, amo, vou na igreja deles ministrar, mas é o seguinte, quer um conselho? Ouça o seu pastor. Para de ouvir esses pastores de internet. Ouça o seu pastor. Aquele que te conhece, aquele que caminha com você, ouça o seu pastor. Não fique dando ouvido para essas conversas. Tem tanto barulho, amados. Tem tanta gente achando, sabe, que descobriu Deus agora. Tem tanta gente com tanta fórmula nova, tanta coisa nova acontecendo. E gente achando que sabe, descobriu a fórmula da Coca-Cola. Mas o nosso Deus, ele é simples, ele é um Deus de relacionamento. E não tem como você conhecer esse Deus se não for se relacionando com Ele. Se você não se relacionar com Deus, se você ficar em um relacionamento superficial com Deus, só de ouvir Deus falar, alguém falando de Deus, a nossa igreja, a igreja dos nossos dias, ela precisa ser como os crentes lá de Beré. Pastor Antônio falou aqui, vai para a palavra, querido. Vai para a palavra. O presbítero Alcino pregou aqui e falou, vai para a palavra. Vamos para a palavra, é tempo de nós voltarmos para a palavra do Senhor, amados. Vivemos tempos onde muitas taças surgirão, muitas bandejas aparecerão e não vai ser o diabo que vai colocar, não. Guarde isso que eu estou te falando. Guarde isso, querido. É tempo de voltarmos para a palavra, de ser achado por Deus. A igreja de hoje, amados, ela é uma igreja interessante. É uma igreja que ela prega uma coisa e ela vive outra. Parece ser duro isso aqui que eu vou te falar. Mas esse aqui é o retrato que eu vejo. A minha análise da igreja de hoje, ela prega uma coisa e vive outra. É uma igreja que ela prega sobre princípios, sobre valores, mas cada vez mais vemos pessoas se corrompendo e se vendendo. Se a igreja é a esperança do mundo, quando funciona corretamente, não era para estar tendo tanta gente perdida, mas no pecado, inclusive o seu vizinho, o meu vizinho, não era para ter tanta gente assim. Parece que a igreja não faz tanta diferença mais, nessa geração. Prega sobre princípios, sobre valores, mas cada vez mais vemos pessoas se corrompendo e se vendendo. Eu vou falar um negócio aqui muito sério. Quantas pessoas estão na fila agora da Caixa Econômica que não precisam? Homens e mulheres de Deus que não precisam daquele dinheiro, mas estão lá na fila. Isso é muito sério. Se fala em valores, se fala em princípios, mas rapidamente as pessoas estão se vendendo. Rapidamente as pessoas estão se corrompendo, amados. Prega sobre perdão, mas tem dificuldade de perdoar.
Ou palavrinha bonita no meio da igreja, perdão, ô irmão, perdão. Você fala tanto em perdão, mas tem tanta intriga dentro da igreja. Tanta gente que senta um lá no canto, outro lá no outro canto, porque não quer se falar. O que está acontecendo com a igreja, amados? Conosco, a igreja dos nossos dias. O que está acontecendo com essa igreja, amados? Prega tanto sobre o amor de Deus, mas tem dificuldade de mostrar mais do amor de Deus ao próximo. Muito se fala do amor de Deus, mas na hora de mostrar como atitudes que Deus ama, e que Deus quer usar os seus filhos, a sua igreja, para manifestar o seu amor, nós temos dificuldade de manifestar o amor de Deus, de mostrar o amor de Deus. Prega que família é um projeto de Deus, mas cada vez mais cresce o divórcio dentro da igreja. Ou coisa bonita de pregar, o pastor pega o microfone na hora de celebrar o casamento, família é uma instituição divina. E os pastores hoje estão separando. Pastores estão separando dentro das igrejas e casando novamente. E está ficando tudo terminando em pizza, como na política brasileira. Tudo terminando em pizza. Queridos, é tempo de voltar para a palavra. É tempo de voltarmos para a palavra. A igreja de hoje prega sobre união, sobre comunhão, sobre reino, mas cada vez mais as igrejas estão individualistas. Com medo de perder os seus membros. Não vamos se reunir com a igreja lá não, porque se reunir lá, os irmãos podem ir para lá e gostar e não querer voltar mais. Cada vez mais individualistas, preocupado cada um com o seu rebanho, preocupado cada um com o capim do seu rebanho. E a conversa de reino fica só no papel. Que igreja é essa, amados, que vivemos hoje? Uma igreja que prega sobre caráter, mas cada vez mais aumenta o número de pessoas que não manifestam o caráter de Cristo. Pessoas mau caráter dentro da igreja. Ou eu estou falando alguma coisa aqui errada? Ou eu estou falando alguma mentira aqui, querido? Antigamente você saía numa quitanda, né, como diz aí os antigos, você ia numa quitanda na esquina de casa comprar um café, um pacote de café. E você falava bem assim, hein, eu sou filho da dona fulana, dona fulana, aquela irmã lá da igreja tal, ela mesma. Leva, assina aqui, depois sua mãe vem aqui e paga, eu conheço a mãe. Hoje dá vergonha. Alguns crentes fazem vergonha na igreja do Senhor. Crentes mal pagadores, que envergonham. Em vez de manifestar o caráter de Cristo, estão manifestando um caráter que não é o de Cristo. E nós queremos alcançar o mundo, as nações. De que maneira? Se essa igreja não está funcionando corretamente, querido. Para ela alcançar, ela precisa funcionar corretamente. Prega sobre caráter, mas cada vez aumenta o número de pessoas que não manifestam o caráter de Cristo. Cuidado, amados. Você pode estar ouvindo vozes, mas não é a voz de Deus. Os recabitas, eles corriam risco, amados, de serem expulsos por rejeitar o convite de Jeremias. Lá no verso 11 fala isso. No entanto, não negociaram seus valores, seus princípios. As orientações do seu líder continuavam ecoando, amados. Eles obedeciam, mas os israelitas eram incapazes de obedecer ao Senhor. O povo de Deus era incapaz de obedecer a Deus. Deus está procurando essa igreja nesses dias, amados. Deus está procurando uma igreja que não se vende, que não negocia princípios, uma igreja que escuta a sua voz, está sensível ao processo de transformação. Deus está procurando essa igreja, querido. Numa geração que está completamente desacreditada, onde o pastor está classificado em terceiro lugar como um dos caras mais desacreditados da nação. O que está acontecendo com essa igreja? Fica de pé, por favor, querido. Eu não vou estender. Eu queria que você fechasse os teus olhos agora, amados. Esse povo chamou a atenção de Deus, querido, pela fidelidade. Esse povo chamou a atenção do Senhor pela lealdade. Volto a dizer, a um homem que já estava morto.
É como se Deus olhasse para ele e dissesse assim: olha, espera aí, eu sou um Deus vivo, fiel, verdadeiro, eu estou falando com vocês todo dia, e vocês não conseguem me ouvir, mas esse povo que o líder já morreu. Quer ver um exemplo simples? O islamismo. Vamos muito lá atrás, vamos parar aqui no islamismo. Maomé, o profeta. Tem gente matando por causa de Maomé. Tem gente matando por causa de Alá. E mata mesmo. Vai fazer piadinha com Alá no Brasil para você ver o que vai dar. Vai fazer piadinha com Maomé para ver o que dá. Mas as rodinhas de crente fazendo piada de Deus é legal. As rodinhas de crente fazendo piada e rindo da palavra é legal. Tem um humor no Brasil hoje, querido, que não me chama atenção, mas que me causa uma repulsa, sabe? Um certo humor no Brasil hoje, um humor gospel, que para mim, sinceramente, tem hora que faz vergonha na igreja. As rodinhas de conversas, de piadinhas. Essa igreja, ela precisa voltar para a palavra, amados. A nossa igreja, a igreja de Jesus, precisamos voltar para a palavra, querido. Para ser achado por Deus, esse povo leal, esse povo fiel, que não se vende, que não se corrompe. Feche os teus olhos, por favor, querida. Deus está procurando essa igreja, amados, que não negocia princípios. Uma igreja que está sensível. Uma igreja que está disposta a passar pelo processo de transformação. Deus está procurando essa igreja, querido. Será que Ele pode contar comigo e com você, mano? Será que Ele pode contar conosco nesse processo de mudança? A igreja, que é a esperança do mundo, ela funciona corretamente. Se eu e você não estivermos funcionando, amado, corretamente, de nada vale. Se o meu casamento não estiver funcionando corretamente e ser exemplo para os meus amigos e familiares, de nada vale. Se a minha família, como igreja, não estiver funcionando corretamente, eu não estou falando aqui agora de perfeição, mas pessoas que estão atentas, que são pecadoras, pessoas que cometem falhas sim, mas que estão atentas, sensíveis ao processo de transformação e não se vendem. Elas podem até tropeçar, mas elas não se vendem. É essa igreja aqui, amados, que o Senhor está procurando nos últimos dias. Talvez nós estamos vivendo os últimos momentos da igreja. E agora, de fato, a verdadeira igreja, ela vai ter que botar a cara a tapa, ela vai ter que se manifestar agora. Quem se acostumou a só vir à igreja, eu lamento te informar, se você faz parte desse grupo que se acostumou a vir à igreja, você vai sofrer muito, querido. Se você ainda não entendeu o que é ser igreja, Deus está nos dando uma oportunidade de ser igreja agora. Uma igreja achada por Ele, leal, fiel, que não vende, que não se vende, que não se corrompe. É essa igreja, querido, que o Senhor está procurando. Cuidado, amado. Cuidado com valores, com princípios que estão sendo deixados de lado. Princípios como o princípio da honra. Tem muito filho que o pai nem morreu ainda, e ele despreza toda uma história do pai, da mãe. Ele não consegue honrar o pai nem em vida, quanto mais depois que morrer. Quando morrer acabou, é que ele não vai honrar mesmo. Porque parece que esse negócio de honra já não faz mais sentido para a nossa geração. Para esses homens aqui, para esse povo, depois de 300 anos, ainda continuava ecoando os ensinamentos. Ainda continuava ecoando. Eles continuavam escutando, depois de 300 anos, eles continuavam escutando a voz do líder deles. Nós não vamos nos vender, não vamos nos corromper. Assim, com seus olhos fechados, eu quero orar e encerrar, amados. Que você volte para sua casa hoje, que possamos voltar para casa pensando, refletindo. Que igreja somos nós, querido? Nós estamos escutando Deus
de fato? Ou estamos só ouvindo sobre Deus? Ouvindo sobre Deus, mas nada muda, nada acontece de diferente. Se nós não escutarmos Deus, o presidente Henrique falou que semana passada, se nós não escutarmos Deus, jamais viveremos o processo da transformação. Você precisa ouvir Deus, você precisa escutar Deus, você precisa escutar Ele, querido. É muito legal, a gente vem na igreja, ouve sobre Deus, o louvor fala, toca, arrepia e volta para casa e parece que a gente não escutou Deus, só escutou uma música. A música mexeu com o sentimento, fez você chorar e você volta para casa. E voltamos para casa e nada muda. Ou decidimos, amados, voltarmos para Deus, escutar Deus, ou a gente está perdendo tempo, ou perderemos tempo. É tempo de voltarmos. É tempo de voltarmos para o Senhor, querido. Eu quero orar com você para a gente encerrar. Eu queria que você estendesse a sua mão, amados. Estenda a sua mão, assim. Pai, estamos aqui, a tua igreja, Senhor. Nos reunimos, uma parte aqui no templo, uma parte nos nossos lares, cada um no seu lar agora. Mas queremos ser achados por Ti, essa igreja, aprovada por Ti, que pode até ser rejeitada pelos homens, reprovada por homens, mas aprovada por Ti. Queremos ser essa igreja, queremos ser achados como uma igreja fiel, uma igreja leal aos princípios da Tua palavra. Queremos ser encontrados uma igreja, Pai, que não se vende, Deus. Uma igreja que compreende o seu valor e que não vai se vender por qualquer coisinha. Pai, no nome de Jesus, usa a minha vida, usa a vida do pastor Salim, usa cada presbítero que subir aqui nesse altar, de uma forma que nós possamos, Pai, ser homens de Deus que compartilham vida aqui nesse púlpito, Deus. Usa a nossa vida, Pai. Usa, Senhor, a nossa vida, para que essa igreja, Pai, seja gerada aqui, uma igreja que vai morar no céu, não só uma igreja que incha, Deus, que enche as quatro paredes, mas que não enche o céu, que não povoa o céu. Meu Deus, usa a nossa vida, Pai. Usa as nossas vidas, líderes dessa casa, da Tua casa, para pregar e viver o perdão, para pregar o amor de Deus e manifestar o amor de Deus. Usa, Senhor, para manifestar o caráter de Cristo na nossa vida. Que não seja preciso que essa igreja olhe lá para fora para encontrar exemplos de homens de Deus, de mulheres de Deus, mas que eles possam olhar para nós, entre nós, Deus, entre nós. A minha oração nessa noite é que nós sejamos os exemplos dos fiéis, nós, toda a equipe pastoral dessa igreja, possamos ser o exemplo, Deus, e que essa igreja, Pai, seja instruída para ir morar no céu, no nome de Jesus. Que sejamos encontrados por Ti, Pai, um povo fiel, um povo, Pai, verdadeiro, um povo que escuta a Tua voz, não um povo que só parou para ouvir um barulho da Tua voz, porque muitas pessoas estão parando para ouvir um barulho só, mas as pessoas que estão sendo transformadas são pessoas que pararam para escutar, são pessoas que pararam para se relacionar contigo, Deus. E a minha oração nessa noite é essa: abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, desperta-nos, Pai, para viver um novo tempo, de voltarmos para a palavra, de voltarmos, Pai, para a Tua presença. Desperta a Tua igreja nesse tempo a compreender de fato o que é ser igreja, Deus. Desperta a Tua igreja, Senhor, no nome de Jesus. Encontra-nos, ó Deus. Vem, queremos ser achados por Ti, queremos ser encontrados por Ti, Deus. Homens e mulheres
tementes, fiéis, leais a Ti. No nome de Jesus. No nome de Jesus.